A água é o principal elemento da natureza, porque nos corpos de animais e vegetais tem no mínimo 65% de água. Ou seja, os corpos vivos se constituem de no mínimo 65% de água, sendo que no corpo humano a grande quantidade de água no sangue, que passa de 80%, e a grande quantidade de água na massa encefálica, que passa de 90%. Então, por isso, nós podemos afirmar como seres racionais que a água é o principal elemento da natureza. E a gente sabe que a água ela está presente na atmosfera, tanto nas nuvens quanto na umidade do ar. Está presente na litosfera, nos corpos de animais, nos corpos de vegetais. Está presente na hidrosfera, que é onde tem a água, por exemplo, nos oceanos. E a gente sabe que todo ser vivo, né, necessita de água, exceto os micro-organismos. Mas os animais e os vegetais necessitam de água todo dia. E nós estamos vendo esses animais ovinos, gado, ovelhas, carneiro, e eles comendo terra, procurando terra, porque certamente não precisa nem saber se instintivamente eles teriam condições de procurar alimentos em outra área, porque não existe esse alimento. Eles estão submetidos aí às folhas secas, que vêm das árvores, trazidas pelo vento, e algum tronco de capim, que não consegue sair do chão, mesmo que chova, porque elas já vão comendo antes que o capim se reproduza, a gramínea. E a gente vê em que situação? Nós estamos aqui num assentamento do INCRA, numa agrovila. E todo esse campo que a gente está vendo aqui é um campo de futebol, de jogar bola, futebol. Mas comida para o animal não há como alguém pensar em criar, porque não pensou em captar e armazenar água da chuva para disponibilizar dessa água o ano todo, todos os dias, para servir as plantas e servir os animais, inclusive o homem. Então a gente vê que o homem, em pleno século XXI, tenta fazer agricultura sem utilizar recursos para disponibilizar de água doce da chuva o ano todinho, e todo dia produzir alimentos e todo dia beber, porque todos os seres animais e vegetais necessitam de água a todo instante. E a gente vê a situação em que o homem cria o gado aqui. Então, essas alturas dos acontecimentos, não tem água para o animal bovino, que é um animal de grande porte, e o homem vai ter que vender o seu gado mesmo magro. E quando vai vender magro, normalmente não encontra nem 50% do preço que merece o animal, porque as pessoas que vão comprar esse animal vão ter que engordá-lo em cocheira, comprando ração muito cara, e certamente só quer comprar o animal do pecuarista na moleza, aproveitando que não tem o que o animal comer, não tem água para beber, ele vai aproveitar, então, se promover na desgraça alheia. E a gente vê que não tem nenhum tipo de água nesse momento aqui, nesse instante. E alguém diz, e se a gente cavar um poço subterrâneo? Não tem água não, bicho. Se tiver até 100 metros de profundidade, é salgada de matar marimbondo. Mas de repente a gente chega aqui e encontra essa planta totalmente verde. A gente vê que provavelmente uma árvore de grande porte. Se aqui foi deixada alguma raiz ou algum tronco e brotou essas folhas verdes, quando todo o resto é seco, pelado, sem folhas, e ela com as folhas ainda verdes, quando aqui choveu pela última vez no mês de julho.
E nós já estamos no final de novembro. Então de lá para cá, toda e qualquer água que existiu aqui desapareceu. Como é que essas plantas estão conseguindo água para se manter viva? Provavelmente tem as seguintes características. Tem as suas raízes tipo tubérculos, como é o exemplo do umbuzeiro, que consegue captar e armazenar muita água da chuva durante o período das chuvas, para se manter nutrido de água na época da seca. Essa planta pode ter essa característica, ou biologicamente ela tem como tirar a umidade do ar. A gente sabe que tem algumas plantas que são chamadas de leguminosas. Normalmente são plantas que têm seus elementos reprodutores, os grãos, em uma vagem. Essas plantas leguminosas ela têm a capacidade de tirar o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas. E se a planta estiver bem nutrida de nitrogênio, dá para passar o tempo viva, mesmo não tendo água ao alcance das raízes. Então nós vimos que aquela planta aqui que nós vimos nesse vídeo tem duas características para se manter viva e folhada. O seu tubérculo armazena muita água nas suas raízes, que é o seu tubérculo, ou tem a capacidade de tirar água do ar quando tira o nitrogênio, que faz parte do ar atmosférico. E aqui a gente vê até umas plantas rasteiras com folhas verdes, também tem uma dessas características. Ou sua raiz é um verdadeiro tubérculo que armazena muita água, água captada e armazenada durante o período das chuvas, ou ela tem essa capacidade biológica de, por intermédio de bactérias especializadas que moram em suas raízes, tirar o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas. Essas bactérias, chamadas nitrificadoras, elas se alimentam do nitrogênio, do gás nitrogênio, e elas estão nas raízes dessas plantas chamadas de leguminosas, e durante todo o tempo elas conseguem tirar o nitrogênio do ar por intermédio do corpo da planta. Então é um micro-organismo que consegue tirar o nitrogênio do ar por intermédio das plantas. E mais uma vez nós chegamos aqui nessas plantas rasteiras com folhas. E como a gente disse, tem alguma especialidade biológica que tira a umidade do ar para se manter viva. Não pode ser diferente. E a gente mostra que o resto tudo é seco, sem nenhuma planta outra viva nesse ambiente. E essas plantas estão vivas aqui, verdes, porque elas não fazem parte do menu do animal. Quer dizer que o gado aqui morre de fome, mas não vai comer isso aí porque certamente é indigesta. Ou seja, não agrada nem ao paladar do animal, nem agrada ao olfato, nem agrada à visão. E se comer, vai provavelmente adoecer. Tem o caso até das plantas chamadas de tingui, que são plantas altamente nocivas como alimentação de algum animal. Então é uma forma de defesa que a planta tem para que o animal não devore o seu corpo. A natureza dá essas características, dá esses recursos. Para o animal seria instinto não comer, e para a planta ela recebe na sua composição, na composição do seu corpo, alguma substância que é altamente ou indigestiva ou tem algum tipo de ácido que no caso de um animal ingerir, comer, vai se dar mal. E nós falamos muito em água e mostramos para a natureza, pela atmosfera, que tem algumas nuvens com um pouco de umidade. Certamente não vai se converter em chuva porque elas estão meio dispersas. E para que as nuvens pudessem se desfazer em água,
se desintegrar em chuvas, em forma de chuvas, seria necessário que houvesse um bloco de nuvens bem compacto para que isso acontecesse e os elementos aqui da litosfera pudessem servir de incentivo por intermédio de formas de energia, dispersão de energia da planta, por exemplo, para atrair a chuva. E para isso teria que existir uma grande umidade do ar para que a nuvem pudesse ser atraída pela água, também da umidade do ar e também da água armazenada na litosfera ou na hidrosfera. No caso da litosfera seria nas plantas, a água das plantas, do corpo das plantas, a água do corpo dos animais. E na hidrosfera, como a gente sabe, já está dizendo que é água. Como é o caso dos oceanos, como é o caso dos rios. Não existe aqui oceano, nós estamos aqui a mais de 80 quilômetros em linha reta do oceano, para o lado norte, para o lado nordeste, mais de 80 quilômetros. E aqui nós estamos falando em água e de repente nós encontramos um poço tubular. Aqui para cada 10 quilômetros quadrados do Rio Grande do Norte, no sertão e no agreste, existe um poço tubular desse. Normalmente, na maioria deles, a empresa veio escavar o poço e não tem água alguma. E se tiver, seria de uma vazão muito baixa que não vale a pena colocar uns equipamentos para extrair esse líquido. E 80% dos casos a água é totalmente salgada, é salgada de matar marimbondo. E aí o homem não vale a pena botar um dessalinizador, que é um equipamento que usa não só um sistema elétrico para fazer a separação da molécula de água, da molécula do sal, mas também substância. Um óleo, provavelmente óleo de rícino, que é colocado para fazer a neutralidade ou a neutralização do sal na água. Então é um processo muito dispendioso e o Brasil não produz esse material, essas substâncias usadas, e esses equipamentos são importados e tem uma grande manutenção que gasta muito dinheiro na manutenção disso. Então o homem extrai 1000 litros aí das profundidades da terra, se é que tem a água. E como a gente disse, na maioria das vezes não tem água alguma. Extrai 1000 litros para colher 300 litros desse material tratado, desse líquido tratado que ele chama de dessalinização, tirar o sal da água. Mas não é sal que tem aí. Aí tem até metais pesados, como chumbo. Nesse líquido tem provavelmente todos os elementos da terra dissolvidos na água, porque a água é solvente e substrato da natureza. Então o homem só teria um caso de ter água pura aqui, é se conseguir captar diretamente da nuvem na época das chuvas e armazenar ela tal qual vem das nuvens. Mas aí, ainda não, embora tenha tecnologia para isso, aqui nessa área do Brasil, o homem ainda não tem essa vocação de buscar captar e armazenar água da chuva pura, sem lixo, sem veneno, sem minerais, sem barro, sem fezes de animais, sem restos de animais, restos mortais dos animais que morreram. E essa preocupação não existe aqui. Então o homem vai bebendo esse líquido, porque, a exemplo dos outros animais, matar a sede aqui significa beber um líquido desse, e quase sempre é verdadeiro veneno. Tal é a quantidade de elementos estranhos nesse líquido que no estômago de um ser vivo, no corpo de um ser vivo, seja ele animal ou vegetal, vai trazer danos diversos. E ao invés de matar a sede, cria doenças extraordinariamente, por exemplo, causadas por micro-organismos que estão em todos esses líquidos. Então o homem tinha já a capacidade de captar e armazenar água da chuva, e todo ano chove aqui no mínimo 300 milímetros, mas até agora está fora do pensamento
ou da preocupação do homem, enquanto ele acreditar que aqui no chão, embaixo do chão, tem água subterrânea para ele cavar um poço e tirar, como a gente disse, 1000 litros de água do poço, extrair 1000 litros de água para aproveitar no máximo 300 no processo de dessalinização, que, como a gente disse, é um processo dispendioso e que o Brasil não produz toda a tecnologia para fazer a dessalinização da água. E o resto, a gente sabe, é morte. O homem vive mais para a morte do que para a vida. E isso a gente sabe por conta do tipo de água que existe aqui. Que não é a água da chuva, porque quando a água bate no chão, a água da chuva se precipita na litosfera, ela vira lixo. Porque a água é solvente e substrato da natureza e a água vai no chão adquirir todos esses elementos do chão e deixa de ser água, passa a ser água no estado lixo. Mas o que acontece, por exemplo, com os passarinhos que a gente está vendo aí, se não tem nenhum açude aqui para beber água, não tem água de jeito nenhum, a não ser na casa do homem, então o que a gente está vendo aí, os passarinhos começam a ficar domésticos, vir para dentro da agrovila, onde certamente aparece alguma água, porque a água daqui, que abastece a agrovila, vem da cidade, ou seja, do abastecimento urbano. E aqui no Rio Grande do Norte, no caso, a grande maioria dessas agrovilas recebe água do açude Armando Ribeiro Gonçalves, que é o maior reservatório de água do Rio Grande do Norte, que foi construído no Riaçu em 1984 e encheu e sangrou pela última vez no ano de 2009. Imagina que tipo de líquido não existe dentro daquela represa. É água no estado lixo, mas o homem não muda. Quer dizer, ele tem certeza que vai chover, mas tem certeza também que essa chuva vai acontecer aqui no máximo durante 4 meses, 120 dias do ano, enquanto que o ano tem 365 dias. E então ele teria que captar e armazenar essa água da chuva o máximo possível para disponibilizar dessa água no tempo que a chuva não está presente. Mas, simplesmente, embora exista já essa tecnologia, o homem ainda não está nesse nível de intelectualidade capaz de buscar formas inteligentes de disponibilizar de água doce da chuva para que a vida possa se manter, possa se criar e se manter aqui nessa área do planeta Terra. Então a chuva existe, é diferente de lugares como, por exemplo, lá na África, que tem lugares que passam 10 anos sem cair um pingo de chuva. O deserto do Atacama, que fica aqui no Chile, na América do Sul, passa centenas de anos sem cair água. Então, se aqui tem água todos os anos, só que essa água não é o ano todo, o homem tem que buscar formas inteligentes de captar e armazenar essa água da chuva para que ela não vá embora, para que ela permaneça aqui o tempo todo, o ano todo, servindo a vida, porque a vida, como a gente disse, necessita de água todos os dias.